Meu nome é José Pedro Sena, eu sou estudante de licenciatura em Física na Universidade Federal Fluminense. Eu sou orientado pelo André Massaferri, com uma orientação do Fernando Souza. É um técnico que trabalha com a gente no Laboratório de Altas Energias e tem uma grande contribuição nesse trabalho. Então, falando um pouco sobre o meu trabalho, o nosso projeto é um curso de eletrônica, né, que foi o que eu consegui trazer de contribuição da minha faculdade de ensino para dentro da iniciação científica. Aí a gente trabalha com eletrônica no laboratório, com detetores e tudo mais. E aí, é claro que a gente tem alguns outros módulos que estão sendo produzidos ainda. A gente tem o front-end que está no meio caminho, ainda faltam alguns detalhes da aula prática, teórica, enfim. Mas hoje a gente tem aqui já no formato pronto os módulos de microcontroladores e arduinos e o módulo da FPGA. E aí, esse curso de eletrônica, né, ele tem como um dos maiores objetivos disponibilizar para a população esse material, esse conteúdo sobre esse ramo da eletrônica, dar à população o acesso a esse tipo de material, a esse tipo de conteúdo, de componentes eletrônicos, entender os termos mais técnicos e tudo mais. E como a gente pode fazer isso? Seja com eventos no próprio CBPF, feiras de ciências, dentro das próprias escolas. Então, o nosso maior objetivo é levar esse conteúdo da eletrônica de uma forma didática para a população em geral, ok? E aí eu trago aqui dois pilares para a gente observar um pouco mais a fundo nessa breve apresentação, que é em cima da educação, e eu quero dizer educação nas escolas e o mercado de trabalho. Nas escolas é muito importante que a gente comece desde o ensino fundamental a introduzir os alunos nessa área, porque é um ramo muito grande, é um ramo que detém grande parte do mercado de trabalho, é um ramo bastante interessante. A gente tem jovens que se interessam muito pelo ramo da eletrônica, às vezes só quando vão para o ensino superior. Então, um contato prévio lá atrás pode ser algo que valorize muito a nossa educação e que ajude bastante os nossos jovens com o mercado de trabalho mais à frente. E aí, para que esse ensino chegue aos alunos, a gente precisa de professores capacitados. E hoje o que acontece em muitas escolas é que algumas escolas elas recebem um material de eletrônica, ali um Arduino, por exemplo, microcontroladores, e os professores não são capazes, não são aptos a ministrar aulas sobre esses conteúdos porque eles não tiveram isso na formação deles. Então esse nosso curso ele também serve como uma capacitação, pelo menos uma introdução desse conteúdo, para que os professores se sintam mais seguros a passar isso para frente. E aí, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, eu gosto de falar, na verdade, no geral, no ensino técnico. O ensino técnico hoje é muito forte para a nossa economia, para a nossa educação, porque ela consegue introduzir, ou melhor, transportar o aluno de um curso para o mercado de trabalho em um tempo muito mais rápido. Por exemplo, uma universidade onde o aluno demora 4, 5 anos, 6 anos para se formar, muitos não têm condições de esperar esse tempo todo porque precisam arcar com compromissos financeiros dentro de casa, aquela coisa assim que a gente passa pela economia no nosso país, que a gente sabe que é complicado, e então muitos não têm oportunidade de cursar o ensino superior completo. E aí o ensino técnico ele consegue colocar o aluno mais rápido no mercado de trabalho. E aí o nosso curso de eletrônica, ele não deixa de ser um curso técnico, é um curso que está trazendo ali os componentes de uma forma mais direta e objetiva, para que ele saia do curso e vai interessado para um outro curso técnico, como uma escola técnica, que vai colocar no mercado de trabalho mais rápido. E isso acaba favorecendo tanto ele, que tem as necessidades, quanto a nossa economia em questão nacional. E aí, a nossa metodologia do curso ela é composta em aulas práticas e teóricas. E as aulas teóricas ela vai ter aquela toda apresentação, preparamos slides para poder apresentar as aulas, falando ali sobre as estruturas eletrônicas, os dispositivos eletrônicos, as descrições de hardware e tudo mais. Temos a aula prática que vai ser o que? A oportunidade que o aluno vai ter de colocar na prática tudo que ele aprendeu na aula teórica. Então, ele vai ter ali um equipamento para ele mexer, vai ter exercícios para resolver. E aí a gente dividiu dessa maneira, nesse método. A gente vai aplicar aulas teóricas, onde a gente vai apresentar o conteúdo, e teremos aulas práticas, onde os alunos terão uma autonomia para construir os projetos, né, e resolver os exercícios que serão propostos. E aí na estrutura, a gente tem um material teórico composto por apostilas, slides. A gente vai ter também um apêndice com um guia rápido de como iniciar um projeto e tudo mais. Na parte prática, a gente vai ter, por exemplo, kits que serão
de componentes eletrônicos, como as placas do Arduino, as resistências, os LEDs, o potenciômetro, fios e etc. E aí, um outro detalhe é que, como eu comentei antes, a gente tem um material, um apêndice, um anexo, que é o que? Um guia rápido, porque quando a gente vai fazer exercícios, para a gente se comunicar, nós humanos, para meio que enviar uma tarefa para a placa da FPGA ou para o Arduino, a gente precisa se comunicar com ela. E a gente se comunica como? Por meio de software, que por exemplo é o IDE no Arduino, é o Quartus na FPGA. E assim, não é nada muito simples, mas a gente, como está aplicando um curso básico para uma população em geral, que nem sempre vai ter o conhecimento, a gente preparou um guia rápido, um passo a passo de como criar um novo projeto, e aquela questão de como salvar uma pasta de projeto, uma questão de memória, essas coisas. Então a gente tem um anexo pronto para isso, ok? E aí, falando um pouco dos módulos em si, nós temos os Arduinos de microcontroladores. O objetivo, isso aí é geral, é o que? Entender o que eles são, para que eles são usados, como eles funcionam, como podemos utilizá-los e etc. Então, na construção do curso, né, na aula teórica, a gente vai falar muito sobre isso, a questão de exemplificar funções que os Arduinos têm no dia a dia, e onde eles podem ser aplicados e tudo mais. E aí, entender melhor como que é a arquitetura por trás do microcontrolador, a questão da CPU e outros termos que a gente vai usar. Eu vou passar até aqui os slides, porque esse é o conteúdo da nossa aula teórica. Então a gente vai entender tudo como a gente aplica na prática com o Arduino, a gente precisa entender os conceitos por trás disso. Então a questão da CPU, os pinos de uso genérico, que é o pin de in e o I/O, né, o conhecido in e out, os temporizadores, a questão do circuito de clock, que é muito importante. Então tudo isso são funções, mecanismos que nossa placa do Arduino tem e que elas vão serão necessárias na produção ou melhor, na execução dos exercícios. E a gente vai trabalhar tudo isso na aula teórica, vai ser uma parte bem explicativa, com slides, com demonstrações, com exemplificações. E aí, para a aula prática, como eu falei, a gente vai ter alguns kits separados, com todo o conteúdo de componentes eletrônicos que os alunos irão precisar para resolver esses exercícios. E a gente separou ali alguns exercícios, como acionamento de um LED, ler um estado de botão e tudo mais. São exercícios que ele consegue fazer com a plaquinha de Arduino ali, que são bem intuitivos. E aí, para isso, a gente também preparou aquele anexo, porque ele precisa mexer na plataforma lá, selecionar o tipo de placa que ele vai usar. Tem todo o escopo de variáveis, a gente deixou isso tudo bem claro, como que ele pode descrever esse hardware, porque tem uma linguagem um pouco diferente. E aí, fizemos o máximo possível para deixar o material o máximo didático, para que ele consiga ter autonomia e realizar esses exercícios. É claro que na aula prática a gente vai ter ali todo o suporte, toda aquela ajuda que eles precisarem, a gente vai estar junto para resolver, mas a ideia é que eles tenham toda a autonomia com todo esse material que a gente conseguiu montar, para que eles tenham certa facilidade, né, na hora de montar ali os exercícios e as plaquinhas e os componentes eletrônicos. E aí, na parte da FPGA, não diferente do micro Arduino, na parte teórica a gente quer clarear o que é uma FPGA, como ela é utilizada e tudo mais. Aquela mesma história, né? Assim, um histórico também da FPGA, da importância dela. E aí, com isso, a gente comenta duas coisas bem fortes: a lógica programável por trás da FPGA. Então a gente vai falar sobre as matrizes da FPGA, a parte física dela, como que ela é composta, como que ela funciona fisicamente na prática e tudo mais, porque ela é uma matriz, né? Tem ali toda uma lógica programável, a gente colocou isso no conteúdo. E não poderia deixar de falar sobre o VHDL, que é a linguagem utilizada para poder descrever os hardwares da FPGA e utilizado no Quartus, que aí já é um software um pouquinho mais sofisticado, e a gente preparou também esse apêndice, que eles terão acesso a um passo a passo de como construir o projeto. E aí, depois dessa parte aí
Da aula teórica a gente tem aula prática também. Só que um comentário, eu queria mostrar esse fluxo, que isso aqui é exatamente o que a gente quer que o aluno tenha de forma autônoma. A gente quer que ele olhe para um projeto, que ele tem que criar um exercício, ele pense na concepção do projeto, nas especificações do projeto, o que, que ele vai precisar, o que, que será necessário para que ele consiga realizar. Ele vai usar FPGA? Ok, então aí como que a gente vai criar esse projeto, como que a gente vai implementar esse circuito na FPGA para executar a tarefa. Então, isso aqui é uma ideia de que o aluno vai ter quando for fazer o projeto dele, até antes de começar mesmo na prática. Falando sobre a aula prática, não foge muito da nossa ideia do micro Arduino. A gente vai ter um kit, né, com a placa da FPGA, os componentes, ele vai precisar montar os exercícios. Para isso, mais uma vez, ele vai ter o suporte desse apêndice com todo passo a passo descrito, a questão do Pin Planner, que é uma questão muito importante que a gente frisa bastante no curso, porque ela pode ser um pouco confusa, então a gente deixou lá bem claro qual a importância do Pin Planner, como que ele tem que escolher os pinos corretos para poder reproduzir os exercícios e tudo mais. Então, a aula prática que ela é composta por um kit prático, um kit de componentes, a placa FPGA e também com esse guia que vai ser um passo a passo para que ele consiga de forma autônoma ali, que ele tenha essa autonomia para desenvolver o raciocínio e resolver as questões, ok? E aí, passei aqui demais, eu tenho aqui como um exemplo, né, do que tem no meu guia prático, é um passo a passo. Bom, eu quero criar um novo projeto, ok, eu abro quartos, e aí, onde é que eu vou? New Project Wizard, eu vou criar um novo projeto lá, aí eu tenho que ver o local onde eu vou armazenar, o nome do arquivo, ele tem algumas especificidades que eu coloquei lá, você não pode ter um espaço, por exemplo, o modelo da placa que vai utilizar, criar um arquivo VHDL, tudo isso tem no guia, bem descrito, mas aqui eu queria fazer esse fluxograma só para ter aquele mapa mental, sabe? O que eu achei bastante interessante. E por fim, trouxe aqui 3 fotos só para exemplificar meu trabalho feito até agora. Claro que tem bem mais coisa que isso, eu tenho alguns vídeos também, mas como aqui é um tempo mais curto, né, eu tô até passando um pouquinho, eu trouxe aqui a foto de um experimento que eu fiz com um Arduino Mega, que eu utilizei para poder fazer um daqueles exercícios de acender o LED, não lembro qual foi o exercício agora. Essa foto do meio é o kit são 4 kits, né, que eu tenho preparados dentro daquela sacolinha colorida. Tem todos os componentes que eu vou precisar, como eu falei, fio, resistência, potenciômetro, LED, essas coisas. Do lado direito é uma FPGA, eu estava fazendo ali, realizando o exercício dos contadores, que eu faço um contador com a FPGA e coloco esse contador para ele aparecer num display de 7 segmentos. Aí tem toda uma explicação lá também, até como fazer essa questão da tradução para os barramentos do display no meu guia prático. Então tá um material bem completo, bem didático, acredito que vai ter uma usabilidade muito boa, um aproveitamento muito bom e tem tudo para dar certo e aí a gente continuar crescendo com esse curso. Por fim, fico aqui, espero que eu tenha conseguido esclarecer o meu trabalho de forma breve, né? Porque o tempo é curto, mas deixo aqui meu agradecimento, um abraço, espero vê-los em breve e é isso, tchau, tchau.